Paz do Senhor, queridos irmãos, seja bem-vindo a mais um EBD Online, um novo trimestre, uma nova lição. No trimestre passado, os adolescentes estudaram o livro do Gênesis e nesse rico trimestre, adolescentes, 13 e 14 anos, a história do povo escolhido. Vamos iniciar com o livro de Êxodo, também teremos Josué, Juízes, os primeiros e os segundos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Será um trimestre muito rico, mas hoje, dando início, a lição tem por título De Escravo a Povo Livre, contando a história ali dos 400 anos que o povo de Israel passou cativo no Egito e a sua libertação. Os objetivos de nossa lição de hoje é expor o conteúdo bíblico do período da escravidão do povo hebreu, apresentar o chamado de Moisés e, por fim, levar os alunos a crerem no poder de Deus. Sempre aí, os professores leiam atentamente as dicas que estão no decorrer de toda a lição, como Ei Professor, o ponto de partida, os auxílios didáticos e pedagógicos, que será de muito proveito, tá certo? O primeiro ponto da lição é de hóspede a escravo. Quando o faraó teve um sonho ali, ainda na história de José, as 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, ninguém podia interpretar, mas ali Deus levanta José para trazer aquela interpretação. Como os irmãos bem conhecem a história de José, houve um momento que José leva para o Egito toda a sua família, o seu pai, os seus irmãos, toda a sua parentela. Um número exato, os irmãos podem ler em Gênesis 46, 27, que ao todo 70 pessoas saíram de Canaã, levadas por José para o Egito. Então, José, ele deixou o seu legado, teve a sua história e Deus o abençoou poderosamente para preservar toda a sua família e posteriormente a nação de Israel, mas de hóspede a escravo. O problema é que no decorrer dessa história levantou-se um outro faraó que não conheceu o legado de José. O problema começou, aqui no primeiro ponto da lição, o problema começou quando surgiu um novo rei que não conhecia o legado de José. Ele temeu o crescimento do povo e maltratou os israelitas com trabalhos forçados e pesados. Assim, os egípcios começaram a persegui-los. Todavia, quanto mais maltratava os israelitas, mais crescia o povo de Deus. Faraó, então, obrigou-os a trabalhar em plantações, fabricação de tijolos e construções, sempre com muita brutalidade. Êxodo, capítulo 1, os versículos 12 a 24. Ainda no primeiro ponto, temos aí o auxílio didático, que é muito importante a leitura por parte dos professores. Então, o primeiro ponto da nossa lição é um ponto introdutório que vai dizer que levantou-se um outro faraó que não conhecia José e assim começou a perseguição, os maus tratos e o povo egípcio com medo, porque quanto mais maltratava o povo com muita brutalidade, com muitos trabalhos, mais o povo crescia em número e isso assustou fortemente Faraó juntamente com os egípcios. No segundo ponto da lição, o chamado de Moisés. O povo clama, o povo pede e Deus faz um milagre justamente na vida de Moisés. Os irmãos bem conhecem, mas é importante trazer isso para o aluno, não só contar a história, mas também trazer uma aplicação real, contemporânea na vida do aluno. Por exemplo, o novo faraó, no segundo ponto, o novo faraó viu o crescimento do povo hebreu e temeu uma rebelião. Por isso ordenou que todos os meninos recém-nascidos israelitas fossem jogados
no rio Nilo. Mas antes desta passagem, o comentarista ele não aborda esse tema, mas você pode abordar o caso das duas parteiras que atendiam as mulheres hebreias. Uma se chamava Sifrá e outra Puá. A ordem de Faraó dada àquelas mulheres é que na hora do parto, se elas verificassem que eram meninos, elas automaticamente podiam matá-los e preservar as meninas. Mas a Bíblia diz, você pode verificar essa história lá em Êxodo capítulo 1, os versículos 15 a 21, que elas temeram a Deus e não fizeram aquilo que Faraó pediu, que Faraó as obrigava a fazer. E Deus teve misericórdia das duas e Deus foi benevolente com aquelas duas mulheres, e porque elas temeram a Deus e não mataram os meninos hebreus. Mas em uma segunda ordem, o Faraó manda os soldados matarem todas as crianças, todos os meninos. Mas nasceu um menino e futuramente seria o grande libertador da nação de Israel ali no Egito, que passaram aproximadamente, a Bíblia nos traz essa informação, 400 anos de escravidão ali no Egito. A história é maravilhosa, né? O seu nascimento e a sua preservação. A mãe de Moisés, chamada Joquebede, ela escondeu ainda o menino ainda por 3 meses, mas não podendo mais fazê-lo, o que foi que ela fez? Ela pegou um cestinho, né? Betumou o cesto, colocou o menino e o lançou no rio, não é? Observe que isso não foi fácil para ela. Imagine uma mãe, não é, para não ver o seu filho morto pelos soldados egípcios, pega agora um cesto, coloca um recém-nascido com 3 meses de idade. Você que é professora, você que é mãe, você pode entender a dor daquela mãe naquele momento. Mas ela fez assim, colocou no rio e a sua irmã Miriam acompanhava o cestinho descendo o rio. Veja como Deus faz, como Deus ele é poderoso, como Deus ele é grande. Você pode estar trazendo esta aplicação para os seus alunos, não é? Como eu falei a princípio, não só importa explicar o texto, mas sim aplicar o texto na vida dos adolescentes. Então, o cestinho com a criança vai parar justamente aonde a filha de Faraó estava lá com outras pessoas no rio, e o cestinho vai até ela. Veja, irmãos, como Deus ele está no controle de todas as coisas. E ela pega aquele cestinho, abre, e ela reconhece que é uma criança dos hebreus. E neste momento a irmã da criança, Miriam, se aproxima e pergunta se ela deseja que chame alguém das mulheres hebreias para cuidar da criança. E a filha de Faraó autoriza, e ela vai justamente chamar a própria mãe da criança. Veja só como Deus ele é grande, como Deus ele faz tudo isso. Ele chama a mãe, Joquebede, e ela tem o prazer de criar a criança até um certo tempo, e a filha de Faraó ainda lhe pagou um salário para ela cuidar do filho. Veja como Deus é grande, né? Como Deus ele cuida, como Deus ele zela. Então você pode estar trazendo esta aplicação. A ordem era matar a criança, mas Deus de forma milagrosa, cuidou da criança, preservou a criança. A mãe ainda criou a criança por um certo tempo e ela ainda recebeu um salário para realizar esse trabalho. Quando a filha de Faraó pega a criança e vê ele ali naquele cestinho no rio e coloca o nome dele de Moisés, que significa das águas foi tirado. Então, Deus ele é poderoso. Então, você também pode estar trazendo essa informação. Moisés ele viveu 120 anos. Os anos totais da vida de Moisés foram 120 anos, de acordo com Deuteronômio, capítulo 34 e o versículo 7. Se divide assim essas 3 etapas da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos
ele viveu no palácio, ele viveu criado em toda a sabedoria, em todo o conhecimento egípcio, 40 anos. Os outros 40, ele foge para o deserto de Midian e lá ele se casa, tem filhos, tá certo? E ele passa mais 40 anos ali no deserto de Midian e os outros 40, completando 120, ele passou na peregrinação do deserto. Somente para você trazer essa informação para os seus alunos. E não faça essa aplicação, que Deus ele é poderoso e ele vela, ele zela. Não é? A nação de Israel tinha uma promessa de um libertador e Deus levanta esse libertador depois de tantos anos de escravidão. Então Deus cuida, Deus ele vela para cumprir com a sua palavra. Então esse é o segundo ponto da lição. O terceiro ponto da lição vai tratar acerca das pragas, tá certo? E da Páscoa. É quando Moisés ele já retorna de Midian. Deus tem um encontro com ele ainda no deserto em Midian, a experiência da sarça ardente, tá certo? Como Deus ele teve um encontro com Moisés há tantos anos atrás, ele continua tendo um encontro com crentes hoje, com adolescentes, com professores. Então você também pode estar trazendo esta aplicação na vida dos seus alunos, o encontro de Deus, tá certo? O terceiro ponto da lição vai tratar justamente quando Moisés ele se encontra com Faraó, pede para que Faraó liberte o povo, mas o coração de Faraó estava endurecido. Então veio as pragas, tá certo? Você pode estar enumerando ali as pragas. Uma dica, não sei se você tem acesso, mas um quadro, tá certo? Uma lousa, você pode estar enumerando ali todas as pragas, né? A primeira, as águas do Nilo se transformam em sangue, a praga das rãs, dos piolhos, as pestes dos animais, as úlceras, a chuva de pedras, gafanhoto e as trevas. São as 9 primeiras pragas. A cada praga, Faraó retrocedia, mas cessado a praga, o seu coração, olha, era endurecido novamente, até que veio a última e a mais terrível de todas, que foi a morte dos primogênitos. Deixe claro para os seus alunos que todas as pragas sempre atingiam apenas os egípcios, nunca os hebreus, tá certo? A cada praga, o povo hebreu era guardado, era protegido e somente o povo egípcio era atacado pelas pragas devido ao endurecimento do coração de Faraó. Então você pode enumerar todas as pragas e trazendo essa informação. As pragas só atingiam os egípcios, tá certo? Por exemplo, a praga das trevas sobre a terra. A Bíblia diz que durante 3 dias os egípcios não saíam do lugar, porque as trevas, a escuridão era espessa, tá certo? Mas aonde os hebreus habitavam, havia luz e luz com abundância. Então, quando é anunciada a 10ª praga ali, a instituição da Páscoa, que também é um importante acontecimento na vida de Israel, que eles deveriam observar a festa da Páscoa continuamente, tá certo? Lembrando a grande libertação de Deus sobre o povo judeu. E como era celebrada a Páscoa, tá certo? A Páscoa, a princípio você pode estar trazendo para os seus alunos que o nome Páscoa quer dizer passar por cima ou pular por cima. É uma referência, tá certo? É uma referência do anjo que, ao observar a marca do sangue nos umbrais das portas, eles passavam por cima da casa, eles pulavam, mas aonde estava a marca do sangue, ali a morte não entrava. Então, como deveria ser celebrada a Páscoa dos hebreus? Primeiro, um cordeiro, ele deveria ser assado, jamais cozido, um cordeiro sem defeito,
comido juntamente com pães asmos. Os pães asmos são pães sem fermentos e juntamente com ervas amargas. Mas por que um cordeiro tão delicioso junto com as ervas amargas? As ervas amargas eram para que o povo não esquecesse dos anos de escravidão que se abateram contra eles. Vestidos e prontos para a viagem. Então, e o mais importante, né, a marca do sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas para que a morte não entrasse e levasse os primogênitos. Então, você pode estar fazendo esta aplicação. Então, a marca do sangue do cordeiro deveria estar nos umbrais das portas dos hebreus. E trazendo para os dias de hoje, 1 aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7, Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Então, é a primeira lição, é uma lição introdutória. Que Deus te abençoe, que tenhamos uma aula muito abençoada. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, EADALP Oficial, ative o sininho de notificação, curta, comente e compartilhe esta abençoada programação. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.